Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Rei do Cangaço, nascido em 4 de junho de 1898 em Vila Bela, atual Serra Talhada, Pernambuco, veio de uma família de 9 irmãos, filho de seu José Ferreira da Silva e de Dona Maria Lopes da Conceição. Seu José Ferreira não era homem rico, mas possuía certa estrutura financeira. Em 1915, houve uma desavença entre o fazendeiro José Alves de Barro, conhecido como Zé Saturnino, e os irmãos Ferreira. Em 1919, seu José Ferreira da Silva foi preciso vender sua pequena propriedade e mudar para o estado de Alagoas, para evitar conflito com o vizinho Saturnino. Na mudança, Dona Maria Lopes faleceu vítima de um infarto. 18 dias depois de seu sepultamento, seu José Ferreira foi morto assassinado pelo tenente José Lucena. Um cidadão de nome Manuel Cipriano havia dado seu José para a polícia simplesmente por ser pai de Virgulino, que já andava cometendo crimes. Virgulino, sem pai e sem mãe, jurou vingança. Em 1921, ingressou no bando de Senhor Pereira, famoso cangaceiro também de Vila Bela. Lá ganhou a alcunha de Lampião, mais tarde Rei do Cangaço. Em 1922, Senhor Pereira decide deixar o cangaço. Com sua saída, Lampião herda o bando. Ao transferir o Império Cangaceiro para Lampião, Senhor Pereira lhe dá a última ordem: matar o coronel Luiz Gonzaga Lopes Gomes Ferraz, fazendeiro, comerciante e líder político local da cidade de São José do Belmonte, Pernambuco. A morte de Gonzaga era para vingar uma surra que ele havia mandado dar em seu ioiô maroto, simplesmente por não ter votado para ele nas eleições. Seu ioiô era primo e amigo de Senhor Pereira. Ao dar essa ordem para Lampião, Senhor Pereira muda para Goiás, depois Minas Gerais, onde morreu de morte natural em 21 de agosto de 1979, aos 83 anos. Senhor Pereira foi o único cangaceiro que não foi morto nem preso pela polícia. Lampião, amando seu ex-chefe, matou então o coronel Luiz Gonzaga. Já havia liquidado Manuel Cipriano, o homem que dedou seu pai para a polícia. Com o assassinato do coronel Gonzaga, a fama de Lampião correu por todo o Nordeste afora como fogo na macega seca. Lampião, agora como chefe de bando, tratou logo de construir uma estrutura em defesa de seu império cangaceiro. Formou uma rede de informações tão precisa que tudo que dizia a seu respeito ficava sabendo de imediato. Lampião, além das pessoas graúdas, tinha também o apoio da população pobre, sertanejo sofrido pela fome, miséria causada pela seca. A pobreza em geral tinha Lampião como um homem bom, honrado e respeitador. Mas, na opinião de alguns, o rei do cangaço era um bandido cruel, que matava, roubava, estrupava, torturava, castrava, arrancava a orelha, cortava a língua e furava o olho das pessoas. Para outros, era um herói justiceiro que fazia justiça no sertão. Todo cangaceiro de Lampião tinha uma alcunha. Quando um morria em combate, Lampião usava seu apelido em um novo componente. Muitos jovens caatinguenses, digamos assim, viraram cangaceiros. Alguns deles até ainda de menor, como foi o caso de Antônio dos Santos, o Volta Seca. Entrou para o cangaço aos 12 anos de idade. Se não me engano, Volta Seca era sergipano. Saiu de casa com 10 anos de idade depois de uma briga com a madrasta. 2 anos mais tarde, foi parar no bando de Lampião e se tornou um cangaceiro dos mais cruéis. Volta Seca gostava de matar as pessoas sangradas. Quando o bando invadiu uma cidade que Lampião lhe impedia de sangrar alguém, ele ficava muito contrariado. As mulheres que viviam no cangaço, quando seu companheiro morria em combate,
se a viúva não arranjasse outro marido entre o bando, também tinha de ser morta como queima de arquivo, pois ela, voltando para a casa dos pais, poderia ser torturada pela polícia, que, segundo diz a história, o policiamento daquela época era mais bandido do que mesmo os próprios bandidos. E aí, forçada pela tortura, poderia abrir o bico e revelar tudo que sabia sobre o bando. Como foi o caso de Rosinha, mulher do cangaceiro Mariano, morta em combate com a volante do tenente Zé Rufino, ocorrida em Porto da Folha. Nesse combate, além de Mariano, morreram também os cangaceiros Pai Velho e Pavão. Lampião consentiu que a viúva Rosinha fosse visitar os pais. Quando ela voltou, Lampião mandou matá-lo para a segurança do bando. Os cangaceiros, Zé Sereno e Pocorante, foram os escolhidos pelo rei do cangaço para eliminar a viúva. Inventaram, então, uma viagem com destino ignorado e levaram Rosinha com eles. Depois de viajarem uma certa distância, já bem longe do acampamento do bando, Rosinha soube de seu cruel destino. Ela, desesperada, pediu e implorou para que eles não a matassem. Mas a ordem do chefe era severa, e ai de quem não cumprisse. Zé Sereno e Pocorante também não tinham piedade de ninguém. Pocorante dá um tiro no pé da orelha de Rosinha e ela cai de bruços já morta. Os dois cangaceiros enterram a viúva em uma cova rasa. E assim era a dura lei de Lampião. No seu cangaço, dependendo da circunstância, tudo valia. Lampião, por onde passava, as pessoas tinham mais medo dele do que mesmo respeito. Procuravam, da melhor maneira possível, a lhe tratar bem. Ninguém, por mais corajoso que fosse, não ousavam questionar sobre as regras e leis do cangaço. Lampião, o comandante maior do cangaço, buscava com empenho e sabedoria criar rede de relacionamento com pessoas que tinham grandes poderes. Lampião negociava com fazendeiros, coronéis, chefe político e até mesmo governador de estado. Fechava acordo com pessoas importantes, como foi o caso na cidade de Garuru, no estado de Sergipe. O rei do cangaço selou um acordo com Heronide Ferreira de Carvalho, médico e capitão do exército. Lampião teria, em quantidade desejada, armamentos e munições. E, em troca, tudo que fizesse parte do patrimônio do capitão do exército seria respeitado por Lampião e seu bando. E também seus parentes e pessoas amigas não seriam molestadas pelo cangaceiro. Posteriormente, o médico e capitão do exército, galgado ao cargo de governador do estado, como Lampião tinha um vínculo de amizade muito grande com ele, se sentia à vontade, como se estivesse em casa. Além do governador, Lampião tinha também o apoio dos coiteiros e dos moradores rurais da região. Assim, apesar das atrocidades que praticava, percorria livremente o estado sergipano de canto a canto. Lampião teve 4 vezes no povoado de Alagardice, Sergipe, arrombando casas, roubando e matando pessoas. A primeira vez foi em 1930. Como o povoado não tinha destacamento policial, os cangaceiros praticavam atrocidade e transitavam livremente pela região afora. Em 1934, foi a última vez que Lampião teve em Alagardice. Nessa ocasião, ele deixou um cabra seu, conhecido como Zé Baiano, acompanhado dos cangaceiros Demodados, Chico Perto e Marcelino, dominando aquela região. Zé Baiano saía e aterrorizava os municípios de Frei Paulo, Ribeirópolis, Pinhão e Carira, em Sergipe. Zé Baiano era o cangaceiro do bando de Lampião mais sanguinário e perverso. Com ferro quente na brasa, marcava mulheres em todo o canto do corpo, no rosto, na bunda e nas coxas, deixando a marca das letras JB, as iniciais de seu nome.
Mas seu reinado criminoso em Sergipe durou apenas 2 anos. Em 7 de junho de 1936, Zé Baiano, aos 36 anos, foi morto, assassinado pelo seu próprio coiteiro Antônio de Chiquinho. 2 anos mais tarde, Lampião e Maria Bonita foram mortos em uma emboscada policial na Grota do Angico, no interior de Sergipe.